Graças a paz, irmãos abençoados em Cristo Jesus, eu sou Ivan Costa e esse é o nosso canal Reconciliados em Cristo. Agradeço aí a cada um dos irmãos abençoados que tem acompanhado nossos vídeos, que tem comentado, fiquem à vontade. São pessoas que querem realmente aprender, eu também quero aprender, estou aprendendo com os irmãos. Não pensam vocês aí que eu estou gravando esse vídeo aqui, estou aí empurrando aí de qualquer jeito e não estou aprendendo com os amados irmãos. Com certeza, alguns criticam, eu aprendo com ele. Alguns elogiam, eu aprendo com ele. Então, abençoado, é assim que nós crescemos em graça e no conhecimento. É com entendimento, é com paciência, é com estudos acerca da palavra de Deus. É assim que nós consigamos alcançar mais pessoas e essas pessoas vão adquirindo mais conhecimento da verdade. Olha, amados, eu estou dizendo isso, tudo isso, é porque eu já ouvi muito e continuo ouvindo ainda de algumas pessoas que estão aí no sistema religioso que falam assim: religião não se discute. Olha, num certo ponto eu concordo com essas pessoas que religião não se discute. Como que não se discute uma religião? No meu ponto de vista, é quando uma religião passa já do conhecimento literal da palavra de Deus, do conhecimento da verdade, quando ele passa já não ser mais do conhecimento do Espírito Santo de Deus, aí eu tô fora, porque aí já vem contendas, aí já vem dissensões, aí já vem facções, aí já vem muitas coisas que não condiz com a verdade. Mas religião discute, sim, quando as duas pessoas, a gente pega a verdade e mostra, e as pessoas que têm dúvida ou que não aceitam, vê e fala, realmente isso está escrito, realmente isso é verdade. Aí é uma discussão sadia, não é uma discussão não é discutir aí com contendas. Então, abençoado, hoje nós iremos falar um pouco acerca de religião não se discute. Estou fazendo uma pergunta aqui, mas durante o nosso estudo aqui hoje, eu também estarei aqui lendo alguns versículos e falando acerca desse tema, porque eu acredito que religião se discute sim, de um bom sentido que eu falei para os irmãos aí. Olha, amado, quando a gente está em um determinado local onde ninguém aceita a outra pessoa discordar do seu ponto de vista, quando você está no local onde só uma pessoa fala e mais ninguém pode falar, e tudo que ela fala, seja do jeito dela, tem que ser do jeito que ela está falando, mesmo que não esteja escrito na palavra de Deus, que é o assunto nosso, falar da palavra de Deus aqui, né? Que é o objetivo desse nosso canal, levar a palavra de Deus à luz das Escrituras. Eu acho que já, mesmo a pessoa fazendo parte de um sistema religioso, e lá ele não tem direito de falar nada, mesmo achando que algo não condiz com a palavra de Deus, porque religião não se discute. Só o seu líder, seu pastor, o seu padre, seja lá quem for, que pode falar e é o que ele falou e pronto, acabou. Não se discute. Isso passa a ser uma ditadura religiosa. Porque a pessoa, muitas das vezes, ela fala uma mentira, mas ninguém pode contestar, ninguém pode falar, olha, isso não está escrito dessa forma. Porque eles sustentam essa tese de que religião não se discute. Mas não é assim que a palavra de Deus diz. E dessa forma, abençoado, dentro das religiões, eu vejo muitas pessoas falando, eu dou o dízimo, eu não estou nem aí com o que o pastor faz, com o que o padre faz, aonde eles gastam. Está errado. Se você paga ali, você tem que ter um recibo, você tem que ter conhecimento aonde esse dinheiro está sendo investido, porque você não sabe se você está alimentando um pastor que é traficante, é criminoso, sei lá, porque é um ser humano que está ali, cheio de erros. Então, temos sim que contestar, temos sim, e eles têm que aprender a aceitar, mas eles colocaram isso na cabeça das pessoas
para que as pessoas não se aproximem dele, porque eles é um ungido de Deus e não pode ser tocado. É dessa forma, é com medo que são barrados as pessoas lá dentro. Então, esse negócio de que religião não se discute, não existe. Nós temos que discutir. Tudo aqui é discutível, sim. Nós estamos num país onde nós temos liberdade de expressão. Agora, como que às vezes as pessoas me convidam para ir num sistema religioso, como que eu vou chegar lá e de repente eu escutar alguém falando alguma coisa que não estão em linha com a palavra de Deus e eu vou ficar calado e não tenho o direito de falar, olha, isso não é bem assim, isso não é desse jeito que está escrito. Eu vou sair de lá ouvindo mentira e vem para casa e acreditar na mentira? Não tem como. Então, abençoado, olha, nós temos que ter a liberdade de expressão. O que é a liberdade de expressão? Liberdade de expressão é o direito que permite às pessoas manifestarem suas opiniões sem medo de represália. Mas aí eu te pergunto, lá dentro você pode expressar suas opiniões sem medo de represálias? Não. Então, se você está num ambiente onde você não pode manifestar suas opiniões, porque tem represálias, você não está num local agradável, porque ali existe uma ditadura. Ali se construiu uma ditadura que não permite você expressar a sua opinião. Então, amado, eu não vou. Por quê? Aquele sistema religioso ali, ele não é um sistema religioso do Criador, porque ele não disse que tinha que fazer templo. Ele não mandou construir templo, muito pelo contrário, ele mandou destruir. Então, se construíram com CNPJ e tudo mais, esse sistema religioso, ele não é do Criador. Ele é daquele cidadão que foi lá no escritório e registrou com CNPJ e tudo mais. Essa religião é dele, porque está no nome dele. E tem muitas pessoas aí, muitos líderes religiosos, ficando rico e fala que tudo que tem é da igreja. Então, eu acho assim, que tudo que tem é da igreja, então ele tinha que morar igual em algum lugar proporcional ao salário que ele ganha. Se é tudo da igreja, então por que os fiéis não vai lá e falam assim, eu vou pegar esse boi aqui hoje porque lá em casa não tem nada para comer. Olha, eu vou vender essa vaca aqui e vou comprar feira. É da igreja. A igreja é quem? A igreja são povos. A igreja é pessoas. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja não é uma casa, não é 4 paredes. Então, pessoal, essas pessoas estão dessa forma aí. Religião não se discute. Não vamos discutir religião. Aí vira-se uma ditadura religiosa. Aquele cara fala lá na frente e ninguém pode falar mais nada. Mas agora, abençoado, nós vamos entrar na leitura da palavra de Deus e ver o que a palavra de Deus nos diz a respeito de se falamos de religião, se discutimos religião ou não. As pessoas muitas das vezes falam, eu não discuto religião com medo, porque já tem um lado negativo. Ah, vai dar briga. Não vai dar briga. Não vai. Então, abençoado, vamos começar a nossa leitura em Mateus 3, verso 1, que diz assim, naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ora, João usava uma veste de pelos de camelo, e um cinto de couro, e outro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então iam ter com ele os de Jerusalém, de toda a Judéia, e de toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Abençoados, eu espero que os amados entendam aí que esse período aqui que eu estou lendo, nessa carta aqui, é antes de Jesus morrer na cruz, porque aqui ainda está falando a respeito de perdão dos pecados.
Mas quando Jesus morreu, ele levou todo o pecado do mundo. A gente tem vídeo aí falando acerca desse assunto aí, e no momento agora não vamos falar muito profundo a respeito não. Mas nós sabemos aí que quando Cristo morreu, ele levou o pecado do mundo. Não foi o meu, de um ou de outro, ele levou o pecado do mundo. Então se alguém está pregando aí que tem pecado, esse tal é anátema. Vamos lá. Mateus 3, 7. Mas vendo ele, muito dos fariseus e dos saduceus, vinham ao seu batismo, disse-lhe: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Está fazendo uma pergunta. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Amados, nesse momento aqui, ele está confrontando quem? Ele está confrontando quem, abençoado? Ele está confrontando aqui os fariseus e os saduceus, que eram os líderes religiosos da época. Aí como falarmos que não se discute religião? Como? Aqui ele não aceitou as mentiras pregadas por esses camaradas. Então, abençoado, essa de que religião não se discute, aqui já está desmentindo. Ele chama dessa forma. Mateus 3, verso 7. Mas vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Da ira vindoura. Como que não se discute religião, amado? Como que nós vamos chegar dentro de um templo chamado igreja e vamos ouvir um punhado de balela e ficar caladinho porque tem um cara lá que falou que ele é pastor e não se toca no ungido de Deus? Isso é para amedrontar as pessoas, para ficar ali tirando todo a lã, a gordura dos nossos amados irmãos. Mateus 3, verso 8. Produzi, pois, fruto digno de arrependimento. Eles não estavam produzindo fruto de arrependimento. E não quereis dizer dentro de vós mesmo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Olha, abençoado. Vamos aqui agora para Mateus 21, 12. Que diz assim, olha aqui. Então Jesus entrou no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhe: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, o fazei covil de salteadores. Amados, isso daqui é muito mais do que fazer o que nós fazemos aqui, eu e alguns outros irmãos aí, que eu não tenho permissão para dizer o nome, os amados irmãos maravilhosos aí, que os seus vídeos no YouTube. Olha, isso daqui é muito mais do que o que nós fazemos. Porque, mas foi Jesus e tal e tal. Mais para frente, eu vou estar lendo aqui uma passagem de Paulo, falando com Cefas, ou seja, falando com Pedro. Então Jesus aqui disse: então Jesus entrou no templo, expulsou todos os que ali vendiam. Amado, agora pare, raciocina comigo. Jesus fez isso, por quê? Ele diz aqui: a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a fazei covil de salteadores. Amados, como que está hoje o sistema religioso? Está diferente, abençoado. Não, está pior. Porque lá vende quase de tudo. Eu não vou falar tudo, porque eu não sei. Então eu vou falar quase de tudo. Começando pela salvação. Lá se vende a salvação. Lá se vende a vida eterna. Lá se vende Cristo. Lá se vende prosperidade. Lá estão vendendo quase de tudo. Agora eu te pergunto, eu vou fazer uma comparação até
ignorante aqui. Eu peço até perdão para os amados irmãos aí. Se Jesus, nos dias de hoje, chegasse nesses covis de ladrões e salteadores e vesse o que estava sendo praticado ali, esse comércio religioso, vendendo pregação, CD, DVD, vendendo coxinha, refrigerante, vende-se roupas, e por aí vai. Amado, o que é que ele faria? O que é que ele faria? Essas vendas que estavam sendo vendidas aqui de pombas, os cambistas que vendiam pombas, eles tinham um propósito de vender pombas ali. Então eles achou melhores assim. Um dia eu quero gravar um vídeo falando a respeito disso daí. Eles traziam ali, porque ali as pessoas chegavam e compravam e faziam praticavam seus atos de, como diz, de sacrifício e por aí vai. Então, abençoado, se Jesus, até sendo ignorante da minha parte, se ele chegasse nesses templos religiosos de hoje e visse o comércio que está sendo feito lá dentro, o que você acha, você que está aí assistindo esse vídeo, você que ainda faz parte de uma religião, o que você acha que Cristo faria se ele chegasse lá e visse as pessoas vendendo coxinha, refrigerante, CD, DVD, caneta ungida, enxada ungida? Não, ou seja, enxadas lá eu acho que não vende não, né? Não, de repente eles até vendem, né? Porque eles estão para o povo trabalhar e levar mais dinheiro. Tijolos, cimento, água, óleo, tudo se vende, abençoado. O que você acha que ele falaria? Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu imagino que você está aí do outro lado pensando assim, ele falaria um punhado de coisa. Falaria sim. Mas eu acredito também que ele nem entrava. Eu acredito que ele nem entrava. Eu acredito que ele nem entra. Sabe por quê, abençoado? Porque essas casas que estão sendo feitas por aí e sendo chamadas de casa de Deus, ela não tem permissão. Eles não têm permissão do Criador para construir. O templo de Jerusalém, sim, era representado como a casa de Deus, aonde o Criador, de uma maneira simbólica, habitava no meio do seu povo. Amado. Mas essas que estão por aí, nos dias de hoje, eu falo com segurança que ele nem entraria, porque o CNPJ, a água e luz, quem paga é o povo ali. Então o que ele ia fazer ali dentro? O que? Se ele mesmo falou assim que ele derribaria o templo de Jerusalém, em 3 dias ele construiria outro, que ele estava falando do corpo dele, e hoje nós sabemos que nós somos o templo do Espírito Santo. Amados, você que está aí dentro, olha, é lamentável, mas falando assim, repito de novo, até com um pouco de ignorância, se Jesus tivesse aqui hoje, o Jesus de Nazaré, ele nem entraria nesses templos. Nem entraria. Olha aqui. Para você que ainda acredita que religião não se discute, para você que acredita que a religião é o que falar lá e o resto nós temos que ficar calado porque o cara que está lá é ungido, é o seu pastor. Eu respeito a sua opinião, eu respeito a sua crença, mas eu discordo dela. É um direito que me assiste, eu discordo dela. E se um dia vier falar para mim e o Espírito Santo do Criador manifestar em mim que eu devo falar, eu vou falar. Se ele manifestar em mim que não devo falar, eu não vou abrir a boca, porque eu não sou guiado pelo Espírito do mundo. Estou no mundo, mas não sou guiado pelo Espírito do mundo. Olha, para você que ainda acredita que religião não se discute, prestem bastante atenção. Gálatas 2, 11 a seguir.
Quando, porém, isso que é Paulo falando, quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe na cara, porque era repreensível, era necessário de repreendê-lo. Cefas é Pedro. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas quando eles chegaram, se foi retirando e se apartava deles, temendo os que eram da circuncisão. Paulo falou na cara. Algumas pessoas hoje falam, não se discute religião. Aí você para e analisa. Pedro, Tiago, João, os 12, depois os 11. Foi Cristo que chamou, apontou, venha, você. Ele foi chamado por Cristo, pelo Jesus de Nazaré, o próprio Deus que esteve aqui em carne e sangue. Eu não nego isso nunca. Ele foi chamado para pregar o evangelho da circuncisão. Paulo foi chamado por Cristo, o ressuscitado, não por Jesus de Nazaré. Não, eu nem sei, eu acredito que ele nem chegou a conhecer Jesus de Nazaré. Então ele recebeu do Cristo ressuscitado, ou seja, do próprio Deus, do Criador dos céus e da terra. E ele trouxe essas palavras maravilhosas. Ele é o pregador da incircuncisão. Porque a circuncisão nossa é na carne, do coração, é no espírito, melhor dizendo. Olha, abençoado. Vou ler de novo, Gálatas 2:11. Olha que presta bastante atenção. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe na cara, porque era repreensível. As pessoas não aceitam a gente falar. Não vou discutir religião. É porque não aguenta, não suporta a verdade. Pois antes de chegar algum da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Mas quando eles chegaram, se foi retirando e se apartava deles, temendo os que eram da circuncisão. Então, abençoado, era assim Pedro, dissimulava. Ele era o pregador da circuncisão e estava comendo com os gentios. Mas ele, se você parar para analisar, Mateus 10, dos 6 em diante, Jesus de Nazaré fala que ele não era para ir para ir primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui ele já está vindo para os gentios, que não era um povo judeu. Então, ele já está errado. E ele se fazendo de gentil, sendo judeu. E quando chegava alguém da parte de Tiago, ele voltava para os judeus, os da circuncisão. Aí Paulo falou na cara. Falou o que, abençoado? Gálatas 2:13. Gálatas 2:13. E os outros judeus também dissimularam com ele, de modo que até Barnabé se deixou levar pelas suas dissimulações. Até tu, né, Barnabé? Mas quando vi que não andavam retamente conforme a verdade do evangelho, disse a Cefas perante todos. Aí as pessoas dizem, não pode falar, você tem que ir lá e ouvir caladinho e ficar caladinho. Não pode falar, religião não se discute. Ou seja, é uma ditadura religiosa. Você vai lá para ouvir uma verdade, você escuta uma mentira, sai de lá com ela engasgada e não pode falar nada. Como que não pode falar nada? Isso aqui é a palavra de Deus. E ela não diz para nós se acovardarem, não. Ela não diz, mas ela não diz para nós ser atrevido, ficar falando isso aí à torta direita, não. Nós temos que ter o discernimento do Espírito Santo. Nós somos guiados pelo Espírito Santo do Criador. Então assim, quando ele manda a gente falar, a gente fala. E pode ter certeza. Algumas pessoas até falam, eu não discuto religião. Aí você começa a falar quando é movido pelo Espírito Santo de Deus. A pessoa, eu não discuto religião. Quando é o Espírito Santo de Deus que está agindo em você,
Já tem muitas horas que você está falando com aquela pessoa e ela continua falando. Eu não discuto religião, mas já se passaram 2 horas falando de religião. Aí você fez o quê? Você falou a palavra da verdade. Agora deixa por conta do Espírito Santo de Deus fazer o que é da competência dele. Olha aqui. Gálatas 2,14. Mas quando vi que não andavam retamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Cefas perante todo: se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como os judeus, como é que obriga os gentios a viver como os judeus? Ou seja, Pedro era judeu, estava comendo e bebendo com os gentios, e estava obrigando eles sendo judeus, obrigando os gentios a viver como os judeus. Então, aqui Paulo está descrevendo aqui que ele chamou a atenção de Pedro, Cefas. Aqui continua, isso aqui é um sermão abençoado, que Paulo está dando em Cefas, em Pedro. Olha aqui, Gálatas 2, 15. Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, mas algumas pessoas aí estão se justificando pelas obras da lei, mas aqui está dizendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. As obras da lei é aquele que carece do nosso esforço próprio, de nós mesmos, aquilo que as pessoas ficam fazendo por aí, dando dízimo para ser salvo, batizando na água para ser salvo, jejuando para ser salvo. Isso é obra da lei, isso está na lei. Então eu vou ler de novo aqui, olha aqui, Gálatas 2,15. Nós, judeus por natureza, não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Nós não é justificado pelos nossos méritos para ser salvo para nada. Pois por obras da lei, nenhuma carne será justificada. Então as pessoas que estão tentando, se esforçando aí para ser justificadas pelas obras da lei, não vai conseguir nunca. Por que até? Porque já foi justificado, amado. Não tem mais nada que você possa fazer para se justificar. O máximo que você está fazendo é entristecendo o Espírito Santo de Deus e não está acrescentando em nada na sua salvação. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmo também achados pecadores. E, porventura, Cristo ministro do pecado? De modo nenhum. Ou seja, se a gente procurar ser justificado em Cristo Jesus, nós aqui, como está dizendo aqui, se procurarmos ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. É porventura Cristo ministro do pecado? Não. É Ele que nos justifica. Não é nós que nos justificamos. 18. Porque se torno a edificar aquilo que destruir, constituo-me a mim mesmo transgressor. Isso aqui, amado, vou lembrar de novo. Isso aqui é uma bronca que Paulo está dando em Pedro, em Cefa. É uma bronca, mas os pessoal estão dizendo aí que religião não se discute. Aqui, com certeza, aqui o babado foi grande. Pois eu, pela lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E através disso, abençoado, muitas coisas que há alguns anos atrás eu fazia, eu não faço mais. Por quê? Eu não quero anular o sangue de Cristo derramado na cruz. Eu não quero que ele seja em vão. Mas as pessoas que estão dentro do sistema religioso, que não aceitam falar que religião, não aceitam falar da palavra de Deus, não é de religião, é falar da palavra de Deus. Infelizmente, essas pessoas não aceitam porque não suportam a palavra da verdade. As pessoas não suportam. Nós morremos para a lei, mas elas estão aí profanando o sangue de Cristo.
Já estou 20, vou ler de novo. Já estou crucificado com Cristo, eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Mas as pessoas estão se entregando aí para tentar se justificar, para tentar ser salvo. Coisa que já foi feito. Estão sendo inimigo de Cristo, né? Inimigo da cruz de Cristo. Porque foi lá que tudo foi consumado. Não foi pelos meus esforços, não. 21. Não faço nulo a graça de Deus. Porque se a justiça vem mediante a lei, logo Cristo morreu em vão. Ou seja, se a justiça vem mediante aos meus esforços, logo Cristo morreu em vão, não serviu para nada. É o que se prega dentro das religiões, que aí a gente vai falar para as pessoas que é através da morte que o diabo foi aniquilado, é através da morte de Cristo que nós fomos batizados, é através da morte que nós somos salvos para sempre. Então eles não aceitam isso daí. Eles acreditam que que Deus fez, que Jesus fez a parte deles e nós temos que fazer a nossa. Mas não é assim que está escrito. Olha aqui, vou ler de novo. Gálatas 2, 21. Não faço nulo a graça de Deus, porque se a justiça vem mediante a lei de Moisés, a lei de Moisés é essa, com jejum, com orar no monte, e batismo nas águas, e tudo mais. Isso é a lei de Moisés. São 613 ordenanças. Lei de Moisés. É diferente dos 10 mandamentos. Não faço nula a graça de Deus, porque se a justiça vem mediante a lei, logo Cristo morreu em vão. É o que estão falando aí quase todos os dias nas chamadas igrejas. Cristo morreu em vão. Cristo morreu em vão, porque eu estou batizando nas águas, porque o diabo está aí ainda, porque eu tenho que me lutar para me ser salvo. Ou seja, Cristo morreu em vão. Eles não aceitam falar de religião, não é de religião, é da palavra de Deus. Não é discutir religião, porque não deve nem existir religião. Porque Cristo não deixou nenhuma religião. É falar da palavra da verdade. É verdade que o diabo foi aniquilado na cruz? Foi, pronto, acabou. Isso não se discute, está escrito. Agora, se alguém não consegue entender, procure entender, procure o discernimento do Espírito. Não entender, não aceitar, né? Se alguém não aceita, tem que procurar o entendimento, buscar através do Espírito Santo de Deus, ore e peça para que ele abra o entendimento, porque é questão de entendimento. E aceitar que o diabo foi aniquilado na cruz. Aí, o que é o diabo? Qual o diabo que foi aniquilado na cruz? Aí, nós temos vídeo aí, no canal aí, os amados podem pesquisar aí no canal que vai estar falando qual é o diabo que foi aniquilado na cruz. Vamos lá. Olha, 1 Coríntios 14, 26 a seguir, diz assim: que fazeis, pois, irmãos, quando vos congregais, cada um vos tem salmo, tenha doutrina, tenha revelação, tenha língua, tenha interpretação. Faça-se tudo para a edificação, ou seja, fazer tudo isso para a gente crescer junto. Se alguém falar em língua, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3. Essa língua aqui, abençoado, não é esse blá 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 blá, não, que se fazem aí, que eles falam que é a língua dos anjos. Não é. Essa língua que é falada aqui é idiomas. Então, abençoado, não é isso que está sendo pregado aí. E mesmo que fosse, aqui está falando que, assim, ó, se alguém fala em língua, faça isso por 2, ou quanto muito, 3, e cada um por sua vez, e haja que intérprete. E lá ninguém entende nada. Lá ninguém entende nada.
Então, não é essa a língua deles aí. Isso é o que eles não aceitam, porque fala que religião não se discute. Não se discute religião mesmo, não, né? Se discute é a verdade, porque religião Cristo não deixou nenhuma. 1 Coríntios 14, 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja. Se não tem intérprete lá, continua gritando. E fale consigo mesmo e com Deus. E fale os profetas, 2 ou 3, e os outros julguem. Mas eles falam que religião não se pode discutir. Religião não se discute. Mas aí é aquele que eu falei no início do vídeo. É uma ditadura religiosa que as pessoas falam e ninguém pode contestar, ninguém pode falar mais nada, porque quem está falando é um cara ungido e se tocar no ungido de Deus, o bicho pega. Então é assim que é aplicado esses medos nas pessoas lá dentro da religião. É dessa forma. 1 Coríntios 14, 28. Mas se houver intérprete, esteja calado na igreja. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja. E fale consigo mesmo e com Deus. 29. Fale os profetas, 2 ou 3, e os outros julguem. E os outros julguem. Os profetas aqui, abençoado, não é aqueles que ficam adivinhando a vida de ninguém, não, igual tem por aí. Ei, Deus mandou te falar isso. Agora eles pegou esse negócio, ei, né? Ei! Aí as pessoas, olha, tá falando comigo. Aí a pessoa tá fazendo uma live no Facebook, no YouTube, vamos supor que, e por incrível que eu pareça, as lives desses cães gulosos aí, eles conseguem 1000 e tantas pessoas assistindo, 800, é muitas. Aí ele fala assim, ei, Deus mandou eu falar com você, mas não diz o nome de ninguém. Aí a pessoa, opa, coincidentemente, fala com alguém, algo que eu tá falando, e coincidentemente coincide com alguém. Não quer ser tão redundante aqui, mas, né? Coincide com alguma situação que alguém está passando. Aí a pessoa, opa, tá falando comigo. Tá falando comigo. Aí ela entra em contato com essa pessoa. Aí ele pega, era com você mesmo que Deus estava falando. Aí já caiu na armadilha. É desse jeito, amado. Lá, mas nas chamadas igrejas, ninguém pode falar, tem que ouvir, é uma ditadura religiosa. Você só ouve e não fala nada, mesmo que sendo mentira. 1 Coríntios 14, 30. Mas se o outro que estiver sentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, amado. Agora imagina eu, dentro desse sistema religioso, dentro de uma denominação religiosa, vamos supor que eu vou lá fazer uma visita lá. Aí, alguém está pregando. Aí, a mim é dado lá algo para me falar. Você acha que essa pessoa que está pregando vai calar para me falar? Você acha que essa pessoa que está pregando lá vai calar para qualquer outra pessoa que está ali dentro ali falar, a não ser o seu pastor? Isso se ele for mais graduado, né? Não sei como é que eles falam lá dentro. Se for o presidente, ou sei lá, como é que eles classificam lá dentro, né? Ele só vai calar se for alguém mais acima dele. Mas se for o cidadãozinho lá, o humildezinho lá da vilinha, ele não vai calar para aquele ali não. Principalmente se for o presidente, né, que está com gravata, sei lá, borboleta lá, ele não vai calar. Ele vai ó, senta aí, fica caladinho. Você que está servindo de escândalo. Então vamos continuar aqui, abençoado. 1 Coríntios 14, 31. Porque todos poderem profetizar, cada um por sua vez, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Eles não aceitam isso lá. Eles não aceitam isso lá. Aqui fala todos, mas lá eles não aceitam. Então eles não estão em linha com a palavra. Porque todos podereis profetizar. Não é adivinhar não, cada um por sua vez. Para que todos aprendam e todos sejam consolados. Tem pessoas que ficam ali no banco ali sonhando em cantar, sonhando em falar alguma coisa lá na frente. É o maior sonho da vida dele. Ele não fala.
Eles não dão essa oportunidade. E se der uma oportunidade é de um minutinho, tem que falar testemunho, que Deus fez isso, que Deus fez aquilo, fez isso. Mas jamais para falar o que o fulano falou foi errado, o que o Beltrano falou que foi errado, o que esse falou está certo, o que esse falou está errado. Jamais. Tem que falar só a favor, né? Que o pastor é maravilhoso, que o padre é o bambambam e por aí vai. Aí eles usam essa passagem aqui, ó. Vou ler o 32, depois eu vou ler a passagem que eles costumam usar. Pois o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão. Eles usam isso daí. Mas sim, de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas estejam submissas, como também ordena a lei. Então, abençoado, se eles vivem cumprindo a lei, as mulheres lá falam, e aqui fala que elas não devem falar, então já está errado. Você que está aí assistindo esse vídeo e que faz parte de uma religião, aqui está falando isso. Se você vive debaixo da lei, você sabe muito bem, né, que não deve. E aí, como é que você vai interpretar isso daqui? Essa passagem aqui, abençoado, eu quero fazer um vídeo específico sobre isso daqui, mas já vou deixar aqui de antemão que essa passagem aqui se tratava de uma igreja que estava tendo problema acerca das mulheres que falavam lá, ok? Eu vou ver se em breve aí eu faço um vídeo falando mais a fundo disso aí. Então vamos lá. 1 Coríntios 14, né? 37, olha aqui. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. E aí, abençoado? Você que não gosta de Paulo, você que não lê as cartas de Paulo por nada, você vem nas cartas de Paulo só para dar um beliscadinho e sair fora, o que você me diz aqui? São mandamentos do Senhor. Paulo é o apóstolo da graça, da incircuncisão. Paulo é o apóstolo dos gentios. É o apóstolo da graça de Deus. É mandamentos do Senhor. Obedeça-o. Você que está aí fazendo parte de um sistema religioso, obedeça então, porque é mandamento do Senhor. Porque, com certeza, você, quando quer tirar proveito das suas para sustentar as suas mentiras do antigo pacto, você vem aqui, ó. Você vem aonde fala aqui que Deus não é Deus de confusão. Aí você belisca aqui as cartas de Paulo. Olha aqui, Deus não é Deus de confusão. Você vem aqui para pegar essas passagens aqui. Vamos lá. 38. Mas se alguém ignora isto, ele é ignorado. Portanto, irmãos, procurai com zelo e profetizar. Procurai com zelo ou profetizar. E não proibais ou falar em línguas. Falar em línguas aqui é línguas estrangeiras. Não é blá 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 blá, não. Não é. Leia Atos 2 com bastante atenção. Pede o discernimento do Espírito Santo de Deus que ele vai mostrar para você. 40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Agora eu te pergunto, a você que está aí no Labachúria, aí, falando que falando em línguas, diz para mim, aqui fala, mas faça tudo decentemente e com ordem. As pessoas lá, quando estão salteando, pulando, igual num terreiro de macumba, tem nada a ver não tem nada contra o pessoal que está lá, problema deles. Você está decentemente, você que chega além do pessoal do terreiro de macumba, você está decentemente, porque aqui fala, faça tudo decentemente. Ali é uma gritaria que ninguém entende nada, ninguém dá conta de interpretar nada. Então, abençoado, para você que diz que religião não se discute, você acabou de ouvir aí. Eu não vou falar de religião, mas a palavra de Deus não deve ser empurrada de goela abaixo, ouvido adentro.
ela tem sim que ser conversada, tem que ser estudada, tem que pôr os pingos nos i. Sim, tem sim. Nós não devemos, eu não posso postar um vídeo aqui e bloquear os comentários e as pessoas ouvir sem o direito de falar nada. Eu não posso fazer isso. O máximo que eu posso fazer, se alguém me maltratar, eu bloquear aquela pessoa. Eu denunciar aquela pessoa. O máximo que eu posso fazer é isso. Eu poder bloquear os comentários, eu posso. Mas eu não vou fazer, porque eu não estou sendo coerente, eu não estou dando a liberdade das pessoas expressar o que elas sentem. Comentar. Então, para você que acha que religião não se discute, eu te digo, não se deve aceitar goela abaixo as mentiras que são pregadas. Agora, se você está dentro de um sistema religioso, suporta ouvir mentira sem falar nada, eu não posso fazer nada. Eu só estou te dizendo para você, sim, sim, não, não. A verdade é verdade, pronto, acabou. Se alguém viu que está escrito, tem que crer. Agora, se você não tem o entendimento suficiente para interpretar aquilo ali, não é interpretar porque está em inglês ou francês, não. É entender o que está escrito ali, como que entende aquilo ali, procure, pesquise o conteúdo do passado, como que era o costume do povo daquela época, pesquisem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bíblias e tira o resultado. É assim que são feitos. No meu celular eu tenho mais de 15 Bíblias instaladas. E eu pesquiso. Quando eu tenho dúvida de alguma coisa, eu pesquiso. Mas, dentro das chamadas igrejas, é proibido o celular. Dentro das igrejas. Eu até concordo. Dentro lá, porque a igreja é de quem pagou lá no cartório lá, né? Mas a igreja de Deus é permitido a pesquisa. E através das pesquisas nós chegamos ao conhecimento da graça de Deus. Foi assim que eu e muitos conheceu a graça de Deus. Ok, abençoado? Compartilhe esse vídeo aí para que mais pessoas possam ter conhecimento desse conteúdo. E eu peço aos amados irmãos que assistem esse vídeo, que cliquem no sininho para receber notificações. Peço aos amados irmãos aí que se inscrevam no canal. Hoje eu tenho acompanhado aí, são 40% das pessoas que assistem os vídeos aqui no canal ainda não são inscritos. Então peço que se inscrevam aí para estar recebendo notificações de mais vídeos. Graça e paz, abençoado. Graça e paz.